Okay, now this is a separate file that I can edit later. I'm going to go live over here. Hey, everybody! Meu nome é Braden Chase e seja bem-vindo aqui para English Hackers TV. Eu queria muito começar esse dia com vocês e falar um pouco com vocês hoje sobre algo que é super importante, porém, eu vou deixar o Fábio aqui nos introduzir um pouco no tópico, né? Meu O que nome é temos? Braden Chase e seja bem... Foi isso que eu queria bloquear. Ok. Um pouco Tudo bem, vai lá. Tá. O Braden, bom, eu falo inglês, eu me considero um falante, já viajei muito, já trabalhei, já reportei para o exterior, um chefe, gerente americano, então eu me considero fluente, né? Mas eu sei que essa é uma dúvida que surge muito, eu vejo muito esse tipo de pergunta. Quando você pode dizer que você é fluente? Algumas pessoas evitam esse termo e usam avançado ou intermediário, e não há uma linha clara entre cada uma desses perfis, né? O iniciante, o avançado, o intermediário, o fluente. Eu sei que existem alguns testes clássicos para isso, mas vamos dizer de uma forma fora da universidade. Uma pessoa se considerar fluente em inglês para você, como é que você classificaria isso? Pois é, né? Isso é uma dúvida, um desafio até de linguistas, né? De pessoas, professores de inglês, né? Como eu. Como eu vou identificar a fluência ou a capacidade dos meus alunos, né? O que é fluência? Eu sou fluente? Sim? Não? Talvez? Quase? Não sei. É complicado, né? Saber o que é. E para entender um pouco da dificuldade que temos, a história, né? A história da palavra fluência, você consegue ouvir, né? Fluir, né? Que flui, né? Fluência, né? Tá conectado na ideia. A ideia de água, né? Conectado, né? Que flui em sequência sem quebrar, né? Tipo um riacho, um rio, uma coisa assim. Então, na base, o conceito de fluência é essa, que você fala a língua, fala inglês, com uma certa fluência, que flui, que conecta corretamente, né? E a sua ideia é transmitida corretamente para a pessoa que está te ouvindo. E aí, a maioria das pessoas acabou. Não tem muito mais com isso sobre essa palavra fluência, que vem um problema muito grande. Porque por ter uma definição tão, sinceramente, vaga, é muito fácil para professores, escolas, pessoas que estão fingindo ser professores de inglês, falar que eu consigo te levar até fluência em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, alguma coisa assim. Né? Por quê? Porque eles conseguem falar isto sem ser processado, sinceramente, porque vou dizer que o problema é que essa palavra não tem uma definição fixa. Se eu dizer que eu sou fluente no português, talvez você concorda que eu sou fluente e você acha, Fábio, eu sou fluente no português. Eu acho que sim. Acho que sim. Exatamente, porque assim, você consegue comunicar qualquer ideia sobre qualquer assunto de forma natural, de forma fluida. Eu também... Peraí. Esse é um dos pontos que eu vou falar. Você falou uma coisa aí. Obrigado por falar isso. Isso é bom. Então, é justamente isso que vem o assunto de fluência, tá? Na cultura geral, fluência quer dizer que eu consigo falar tudo. Né? Eu consigo falar tudo que eu quero. Né? Eu consigo falar inglês tudo perfeitamente. Mas, na realidade, né, voltando para o português, você, Fábio, nativo, você consegue falar tudo do português? Português? Não. Não. Você sabe todas as palavras do português? Não. Não. Você conhece alguém que sabe todas as palavras do português? De vez em quando eu cometo algum erro aqui, ou tenho que parar para pesquisar como é que escreve. Pois é. É normal. Isso nativo também, né? Eu tenho um vocabulário gigante, né? Porque sou professor de inglês. Mas tem muito que eu não sei.
Tipo, eu encontro palavras novas praticamente toda semana. Ah, tá, não sabia disso. Não tá aqui. Tipo, porque eu não sei um monte de coisa. Por quê? Então, como eu, nativo, consigo me considerar fluente quando eu não sei de tudo, entendeu? E aí essas escolas chegam e falam, ah, tá, eu vou te levar à fluência em 6 meses. Tá, por a palavra não ter uma definição fixa, exata, eles conseguem falar o que quiser, entendeu? Se fluência é, eu conheço tudo do inglês e eu nunca vou errar nunca, ninguém é fluente, nem eu sou fluente no inglês. É, Tá? Porque ninguém sabe de tudo, nem você não é fluente no português, tá? Ninguém. exato. Mas, Exato. Ainda mais se eu pegar uma carreira específica, por exemplo, se eu ouvir um advogado falando uhum, sobre os termos jurídicos, muitas palavras não são naturais para mim. exatamente, Entendo, exatamente. Aham. né? Super normal. Super normal. Vou falar sobre isso, porque é exatamente isso. Isso é a realidade da língua, né? De inglês e de português também. Voltando, se definirmos a fluência desta maneira, ninguém é fluente. Então tem que ser algo menos do que isto, né? Menos exigente do que esse nível lá em cima, então tem que ser algo menos. Mas aonde fica? Eu consigo fazer compras, eu consigo comprar meu lanche no McDonald's? Aí eu sou fluente? Talvez. Não é fácil, viu? Às vezes não. É. Ou eu consigo assistir uma série de televisão. Aí eu sou fluente. Eu tive Consigo que assistir repetir dois algumas filmes. vezes. Eu me lembrei agora de uma situação que Hum, você falou agora de comprar no McDonald's. hum, Eles perguntam here or to go, hum. mas eles não falam assim. Você deve imaginar, né? O McDonald's está lotado, Ah, tá um barulho enorme e ela solta esse here to go e here to go. what? Yeah, here to go. É barulhento, é rápido, né? Porque eles, como funcionários de McDonald's, eles falam isso 300 vezes, né, por dia. Então, para eles, eles falam muito É. rápido. Olha aí, o trocentas é fluente, tá vendo? Mas esse é o problema. Por ser essa palavra vaga, a palavra de fluente é uma palavra vaga de definição, eu evito falar isso como promessa. Tá, você vai ser fluente em 6 meses. Porque o que significa isso? Tá? Por exemplo, eu poderia definir fluência como, tá, você consegue fazer perguntas, ter uma conversa e fazer compras no McDonald's. Aqui. Se eu definir fluência desta maneira, eu consigo fazer isso em 6 meses sem problema. Isso não é difícil, sabe? Chegar a Pois esse é. nível de inglês não é tão complicado. Porém, se você quer um aumento de salário no seu trabalho, você quer um nível de inglês profissional que você consegue realmente usar, 6 meses não tem isso, tá? É, é. Tá? Não dá. Quantos anos levou para você? Depois que você realmente pegou e começou a focalizar no inglês, quanto foi? Quanto tempo? Aham. Eu não consigo também dizer quando foi o momento que eu, sabe, de quando eu comecei até quando eu comecei a me sentir à vontade de falar. E, Foram anos. tipo, quando você falou o último episódio, né? Que estamos em Uhum. dois. Segundo episódio, você falou que você começou a fazer aulas com professor quando você entrou no seu último emprego, né? Quando era Quantos aula anos regular atrás mesmo. foi essa? É, é. Aí, eu já estava com 20 e tantos anos, 20, quase 30 já, né? Hum, Mas eu já tinha uma base, daquela base desorganizada de autodidata e uhum, escola pública normal, né? Então, assim, ela isso, era uma base muito, exatamente. muito pequena, muito fininha, muito frágil, eu diria. E daí, de começar essas aulas até você se sentir confortável para simplesmente falar. Não dominar mesmo, mas para poder conversar. Então, aí nesse trabalho eu já me envolvia com ligações internacionais, então Ah, assim, as viu? primeiras foram muito, muito difíceis, Hum, mais até pelo nervosismo e talvez insegurança mesmo de entender ou não, né?
E aí comecei a receber também visita de estrangeiros aqui, e com essas visitas as coisas foram ficando mais fáceis, porque eu via que ninguém ficava, errou, sabe? Não tem essa. Não, não tem. Mas na nossa cabeça, às vezes, fica, Yeah, sabe? Eu yeah. vou falar alguma coisa, vou errar, o cara vai tirar sarro, vai fazer Uhum, graça. Nunca aconteceu. E eu sei que eu falo errado até hoje, uhum. né? E E vai acontecer, você E com consegue ouvir do sotaque, meu português, né? Eu coloco principalmente o gênero, né? Masculino, feminino, eu fico... Eu erro pra caramba. pois é, mas se a gente está aqui conversando em português, você comete um erro aí pequeno, eu não sinto o ímpeto de tipo, errou. Não Exatamente. tem. Isso, para o americano, isso é muito raro, para poder tirar um Aham. pouco desse medo que muitas pessoas É, têm no é. Brasil, de todo mundo vai rir de você. Os Não. brasileiros talvez riem, porque é brasileiro, né? Gostam de rir de todo mundo. Mas isso não é nossa cultura. Isso não, nos Estados É. Unidos não é nossa cultura de ficar rindo de pessoas que têm sotaque. Coisa super feia em É. nossa cultura. Inclusive porque a pessoa está fazendo um esforço para falar uma Uhum, língua que não é dela, uhum, né? uhum, Para poder se comunicar, principalmente nos Estados Unidos, um país que não é o dele, né? uhum. Então, Exatamente, tem que exatamente. ter isso com um respeito. É muito, muito. Então, esse é o nosso desafio como linguistas e professores de inglês. Para poder ser honesto contigo, eu não consigo falar, tá, eu vou te fazer fluente. Porque na minha mente eu tenho uma certa definição, mas talvez na sua mente você tenha uma definição diferente, É. certo? E aí Uhum. já estamos começando o nosso relacionamento com um problema, porque não concordamos com a base de nossa meta no final das coisas. Então, isso como desafio, né, de linguistas, não só de eu, professor de inglês para brasileiros, algo assim, isso é coisa mundial. Né? Algo que eu estudei pra caramba dentro da faculdade, fazendo meus cursos e mestrado de ensino de inglês. E, porém, felicidade, pessoas super inteligentes já responderam essa pergunta, entendeu? Evitamos, dentro das áreas profissionais de linguística, não usamos a palavra fluência, justamente por ser uma coisa vaga. Não algo, então, o que é fluente na coisa? Não conseguimos medir fluência. Tá? Mas o que podemos medir, que fazemos bem, na verdade, é bem complicado o técnico científico, a maneira que fazemos lá, mas tem vários testes que levam tipo meia hora, não o TOEFL gigante ou o TOEIC Sim. outro gigante, né, de 6 horas, mas algo chamado ACTFL, que é uma conversa. Eu entro, eu consigo fazer uma série de perguntas, um certo padrão, um certo sistema, seguindo um método científico de exame linguístico, teste Sim. linguístico, não sei. Depois coloca o link aí embaixo do vídeo. Isso, para aprender, porque eles têm uma tradução no português para pegar a ideia. E usamos isso, né, através de passar por esses níveis dentro dessa conversa com alguém que é treinado em como fazer esse método, eles vão te avaliar. Tá, então, de acordo com sua resposta aqui, a maneira que você falou isso, você vai encaixar como intermediário alto, intermediário baixo. Um, novice, é o que falamos, novício, né? Iniciante, né? Iniciante, né? Iniciante alto, iniciante meio, iniciante baixo. E aí, acima disso, você tem, então, tem iniciante, tem intermediário, tem avançado, mas cada um desses níveis tem 3 níveis dentro. E não inventamos esses níveis, esses são níveis que realmente conseguimos identificar. Se alguém consegue fazer esse tipo de coisa numa conversa, aí eles vão encaixar aqui. Mas se eles só conseguem fazer esse tipo de coisa, então vão encaixar nessa parte. Uhum. Então, uma coisa muito bem elaborada e talvez outro dia eu explico com mais detalhes, porque é bem interessante para mim, pelo menos. Mas o que eu quero realmente falar firme é que essa resposta de o que é fluência, o que é ser fluente, realmente tem uma resposta. Não é uma coisa, tipo, você fala com as pessoas normais ou pessoas que não têm um treinamento em ensino de inglês, eles vão ficar, não sei, talvez alguma coisa ali, não sei. Mas para nós, alguém que é treinado,
tem lei sobre isso. Tipo, tem regras fixas, tem método comprovado ao longo de quase 2 décadas, repetidas vezes em jornais científicos publicados, que um método identifica sua proficiência, é a palavra que usamos ao invés de fluência, para evitar essa confusão já, usamos a palavra proficiência, tá? Sua proficiência em capacidade de fazer X. Consegue fazer essas coisas aqui? Avançado. Não consegue fazer isso? Está em algum lugar aqui embaixo. Vamos ver o que é. Tá, aqui. Aí você está. E podemos avaliar. E, só para falar, tem níveis acima de avançado. Só para falar, tá? Níveis de proficiência. Temos iniciante, intermediário, avançado, superior, e acima de todos, temos distinguido, que é o mais alto de todos. Até hoje, eu conheci uma pessoa nesse nível de distinguido. Super, super, super difícil chegar nesse nível. E, com toda sinceridade, desnecessário. Quase ninguém precisa chegar nesse nível. Essa pessoa levou 17 anos trabalhando aqui, nível, ele era cientista, né, de engenharia mecânica, que ele fazia aqui nos Estados Unidos. E ele era da Alemanha, já primeiro, e veio para cá, morou aqui por 17 anos, e ele conseguiu chegar aí, mas ninguém, conheço mais ninguém que conseguiu fazer isso. Tá? E, igual falamos antes, né, quantas pessoas você conhece, Fábio, que não estão nesse nível, não passaram 17 anos da sua vida trabalhando nos Estados Unidos e são muito bem-sucedidos, têm uma vida muito boa? Muitos. Dezenas de milhares, se não milhões, de pessoas. Ou seja, é completamente possível chegar a um nível avançado, ou intermediário, ou bem, é muito fácil chegar ao nível iniciante, né? Porque quase todo mundo é iniciante. Mas deixa eu explicar um pouco sobre o que é, né? O iniciante, tipicamente, é uma pessoa que está jogando palavras soltas, né? Consegue, talvez, ou frases, mas frases decoradas. Tá? How are you? I'm fine. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Tipo, essa troca que vocês aprendem na escola. Isso é um nível iniciante, né? Porque são palavras soltas, decoradas, coisas assim. Nível intermediário é onde você começa a realmente juntar, e a frase que usamos é criar com língua, criar com inglês. Ou seja, você entende suficientemente a gramática, a preposição, vocabulário, conjugação, algumas coisas que você consegue realmente criar uma frase nova, sabe, na sua mente, né? Você não está decorando, jogando coisas decoradas, você está montando de alguma forma. Talvez é devagar, talvez tenha um sotaque super forte, precisa prestar bastante atenção, mas é seu, sabe? Nesse nível, poderia dizer que a fluência começou. A fluência está nesse nível super baixo. Nesse nível super baixo, se eu chegar aqui para você, Fábio, e falar, tá, como é seu dia? Me fala o que você faz todo dia. Na sua resposta, tipicamente o verbo vai ser conjugado no presente. A resposta é super simples e é algo que vocês sabem muito bem. Então, é muito fácil. Eu vou para casa, todo dia eu como café da manhã, ou tomo café da manhã, eu vou almoçar, eu vou jantar e eu vou dormir. Algo assim. Eu durmo às 6 horas, algo assim, né? às 11 horas da noite. Algo super simples, né, para poder falar. Isso é um nível intermediário baixo. E aí, intermediário, difícil para mim hoje, intermediário mid, que é no meio, né, e alto, você está aumentando o vocabulário, aumentando a maneira e a velocidade com que você consegue criar com a língua. Começa a falar no passado e começa a falar no futuro, começa a falar sobre assuntos diferentes, assuntos fora de você, né? Consegue falar sobre, ao invés de só você, começa a falar sobre sua família, talvez sua vizinhança ou seus primos, algo assim um pouco mais distante.
Aí, no nível avançado, para poder chegar no nível avançado, você precisa dominar todos os aspectos e todos os tempos dos verbos. Ponto. Tá? Aí, você precisa também ter vocabulário e o controle da gramática suficiente para poder reportar coisas que estão fora de você. E, o que isso significa? Jornalista. Tá? Esse é o exemplo que eu dou. Você consegue falar e comunicar ao nível de uma jornalista, de um jornalista. Você viu um acidente de carro ali, não foi seu, não é sua família, nada disso. Você viu, passado, né? Aconteceu nessa rua, tal pessoa foi lá, 15 minutos depois, ou viu preposição, um monte de coisa está entrando nessa descrição do evento, do que aconteceu. Isso é começando o nível avançado. Tá? Chegando no avançado alto, ponto, você já sabe todas as regras. Você decorou, você consegue manipular todo o verbo, toda a estrutura, toda a preposição, todo o adjetivo, tudo perfeitamente, sem errar, quando você quiser, em vários tópicos e vários assuntos, tanto de trabalho quanto de eu não sei, mecânica e química e religião e tal, né? Você consegue fazer tudo o que você precisa, tá? Então, para que existem esses outros níveis acima disso? Se você já sabe de tudo, por que tem esses outros níveis? O nível superior, e esse é o nível mais difícil para entrar, e a razão por que é difícil para entrar é porque requer uma maneira, um uso da língua completamente diferente. Nos níveis iniciante, intermediário e avançado, você está falando coisas reais. Está falando sobre coisas vivas. Eu vi tal coisa, reportando, né, jornalista. Esse meu computador, ele tem isso, e todas as telas desse tamanho, as árvores que tem ali fora, tem uma janela ali. E esse meu amigo, que ele veio da Itália, e tem essas coisas da família dele, tá? Ou assisti um filme que foi tão bom. Oi? Já fala com sotaque italiano também? Viu? Mas... E quando chega lá nesse topo aí que você está falando, desculpa te cortar, mas existe um fator também que eu acho que é muito relevante, que é o fator cultural da pessoa também. Sim. Não... Porque às vezes... Fala. Sem julgar nem nada, mas eu também não estou lá no topo, óbvio. Mas existe um certo ponto onde você não tiver uma certa exposição cultural, você não consegue falar sobre muitos assuntos. Exatamente. Você não... Dentro desse teste, né, esse exame que fazemos várias perguntas que têm a ver com cultura, com eventos, com coisas atuais do dia a dia. Tipo, não sobre seu dia a dia, mas o dia a dia do planeta. O que aconteceu semana passada nos Estados Unidos ou na China ou tal coisa. E você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber como ter uma conversa a respeito de algo que você realmente não sabe. Que é importante na vida real. Exatamente, exatamente. Esse lado cultural não avaliamos diretamente, porque é muito difícil avaliar cultura diretamente. Porém, se você consegue falar sobre os assuntos corretamente, na maneira que um nativo iria fazer e falando corretamente, significa que indiretamente você entende, pelo menos superficialmente, a cultura. Exato. Ou seja, você não consegue chegar ao nível avançado sem pegar muito contato com cultura. Exatamente. É esse não consegue. Não é possível. Tá? Muito bom, obrigado por falar isso. Às vezes esquecemos, né? Pensamos que é só língua, gramática, vocabulário, mas exato. Cultura faz parte. Porque... E sempre tem alguns temas que a gente gosta mais, porque é pessoal isso, é muito pessoal, né? Isso. Eu aprendi muito com filme, por exemplo. Então, assim, eu conheço muito filme, diretor e que ano foi feito. Então, sempre que surgia essas conversas na mesa com o pessoal de fora, era muito fácil e natural para eu falar disso. There you go. Very good. Só que a hora que entra num assunto mecânica, não, já era. E eu trabalhava numa empresa de engenharia. Eu não gostava. Maquiagem. Exato. Mas essa exposição cultural, de uma forma positiva, te ajuda não só a conhecer mais palavras também,
né? Mas num nível não só de língua, mas como riqueza pessoal é muito bem-vinda, né? Uhum. Muito bom. E não esquece que língua, qualquer língua, português, inglês, chinês, japonês, qualquer, é um modo de comunicar que é usado dentro de uma cultura. Então, faz parte de uma cultura. Você não consegue usar uma língua independente de uma cultura. Não vai fazer sentido. Não encaixa corretamente. Muito bom, obrigado. Tá, então, voltando um pouco para os níveis, né? Eu estava falando sobre o superior, esse último nível lá, tá? Avançado, intermediário, todos esses outros níveis são sobre coisas vivas, reais, fixas, eventos da vida, do mundo, né? Segunda Guerra Mundial, coisas reais que aconteceram de verdade. Superior é sobre coisas hipotéticas, possibilidades, talvez. Se você deixa eu pensar um pouco sobre um exemplo. Não pensei sobre isso antes, desculpa. Me explica a sua opinião a respeito de o lado bom e o lado ruim de President-elect Biden nos Estados Unidos ser eleito. Esse seria o tipo de pergunta feita. Sabe? E é importante tocar que sua opinião está certa. Eles não estão avaliando se você gosta de Biden ou odeia Biden, tanto faz. Isso não é importante. Estamos avaliando sua capacidade de explicar sua opinião. Entendeu? A sua maneira de usar língua nessa categoria hipotética não real, não fato, e você consegue fazer isso. O que vai acontecer se, possibilidade, com o nome do Bolsonaro, né, que é o presidente lá no Brasil, se o Bolsonaro for eleito novamente, qual é a sua opinião sobre o próximo termo, que chama? O próximo termo dele. Ele vai Mandato, né? A gente fazer... chama de mandato. Mandato, obrigado. Ele vai fazer mais do jeito que ele já está, ou ele vai fazer coisas diferentes de acordo com o partido que está pedindo dele. E, se ele vai fazer um dos outros, dá exemplos de qual tipo de coisa que você acha que ele vai fazer. São perguntas complicadas. Tem um vídeo nesse site, que eu vou colocar aqui embaixo, né, que um homem está explicando isso. E ele faz uma pergunta nesse nível superior e leva quase 2 minutos para ele simplesmente fazer a pergunta. A pergunta é tão complicada e complexa sobre educação, sua opinião sobre qual é o propósito de educação. É para poder pegar um emprego ou é para poder se melhorar? Explica. Entendeu? É um desafio cerebral, né, para poder usar a língua nesse nível. Então, esse é o nível superior. Eu quero que todo mundo esteja aqui nesse nível superior. Porém, é completamente desnecessário para a grande maioria das pessoas. Tá? É bom, é capaz, né? Os nativos tipicamente vão ficar usando nesses níveis avançados e superiores a maioria do tempo. Mas 2 pontos importantes para falar aqui. Nem todo nativo... Bem, primeiro, vamos falar sobre pronúncia. Ver que nesse teste, pronúncia não faz parte. Tá? Pronúncia não é avaliada dentro desse teste. Se eu consigo te entender, sua pronúncia tá boa o suficiente para poder falar. Ponto. Eles não se importam fora disso. Se eu consigo te entender, tá bom. Tá? Ou seja, você vai encontrar pessoas que têm um sotaque, que tem nível avançado, que tem um sotaque meio forte. Difícil, às vezes, de entender o som, a pronúncia que eles têm. Porém, a capacidade deles no inglês é super avançada. Outra parte, né, essa pronúncia. Né?
outro lado disto, né, é que... eu esqueci qual era o outro lado. O que eu ia falar? Shoot. Sobre a importância da pronúncia. Pois, não, eu falei isso antes. Era pronúncia e era outra coisa. Whatever. Not that important. Eu não estou lembrando, mas então não foi tão importante assim. Mas eu quero realmente que vocês vejam isso. Atualmente, isso não faz parte do curso completo de inglês, de fazer essas avaliações da sua proficiência. Porém, isso está nos planos para poder começar a incluir essa avaliação bem no início, né? Avaliação é a palavra certa, né? Assessment, test, right? Avaliação. Uma avaliação da sua proficiência. Quando você começa, você entrou, faz essa prova aqui para poder identificar seu nível de proficiência. Não é certo ou errado, ninguém vai receber pontos ou ser expulso da escola, nada disso. Simplesmente para saber onde você está. Aí, quando você termina o curso, vai fazer novamente, identificar onde você chegou. Aí você vai poder ver, eu estava aqui, agora estou aqui. Yeah. Vai ser bem divertido fazer isso. É muito bom. O problema é que fazer uma dessas provas profissionalmente aqui, se eu achar uma pessoa treinada nisso, que tem certificado, é $120 cada pessoa. Ou seja, 120 para o início e mais 120 para fazer de novo. $240. Quanto é isso no português? No real? R$ 1.000. R$ 1.000, mais ou menos, né? Muito. É muito. Meio pouco. É meio e pouco. Então, isso que é fluência, né? Vê que é um problema, né? Não temos uma definição exata de fluência, de tal forma que inventamos uma outra palavra para identificar isso, que é proficiência. Proficiência no inglês. E vocês vão ver, né, dentro do curso, eu falo sobre isso, ser fluente, eu falo sobre virar fluente e ganhar fluência. Eu faço isso para poder facilitar seu entendimento, né? Só para não ficar... Quanto tempo que esse vídeo aqui que estamos fazendo? Já está mais que meia hora, né? E viu quanto tempo levou para explicar isso? Eu não vou ficar explicando isso para você o tempo todo. Para os meus alunos dentro do curso, eu já tenho uma aula sobre isso, com bem mais detalhes, explicando como eles conseguem fazer os passos, né? Tá, esse é o nível que você está, se você quer chegar ao próximo nível, precisa fazer de coisa. Fala um pouco do seu curso, porque se a pessoa estiver vendo só esse vídeo aqui, não vai entender. Pois é, né? Obrigado. Né? Então, o curso completo de inglês é o nome do meu curso. Você consegue achar no ocursocompletodeinglês.com, esse é o nosso site. E o curso é do 0 ao avançado, do iniciante, intermediário e avançado, e tem um pouquinho de superior ali dentro também. Tá? Estou construindo aquilo mais no futuro, porque tem poucos alunos que chegaram nesse nível, sinceramente. Né? E, sinceramente, poucos alunos precisam chegar nesse nível. Então, não tem muita demanda para esse nível de inglês. Então, não fiz muita coisa aí. Porém, se você quiser, eu posso fazer. Então, o curso, eu não sei quantas centenas de horas, né, de curso que eu tenho lá. É longo, é bem longo. É muito longo, porque é muita coisa. Tipo, são ao longo dos últimos 4 anos, né, que eu estou dando aula quase todo dia. Muitas aulas, muito longo, muitas coisas lá. Porém, por favor, entenda que você não precisa... Se você é uma pessoa que já está no nível intermediário, você não precisa começar do 0. Entendeu? O curso completo está disponível assim que você entrar dentro do curso e você pode, assiste os primeiros aí, eu entendi isso, vamos pular para o próximo, então entendendo isso, próximo, E vai pulando os níveis, e você vai aprender, começar a chegar em certas coisas que você não sabe. Aí você para, volta um pouquinho, vamos começar daqui, eu vou aprender daí, tá? Isso é muito importante para poder estudar o que é bom para você, tá? E se você tiver alguma pergunta, algum assunto que talvez está dentro de uma aula e você entendeu, mas não 100%, primeiro, assiste de novo. Essa maravilha de curso, conseguir assistir de novo.
tão bom. Você assistiu? Ah, não entendi. Assiste de novo. Assiste de novo. Você não consegue fazer isso, né, na sala de aula. Por favor, professor, repete. Repete de novo, Queria ter tido isso aí mais uma quando... vez. Você não consegue fazer isso, né, dentro do curso, de uma escola. Você consegue fazer no curso. Aí temos um grupo privado também, que é justamente para certas coisas que não está encaixando. Que de vez em quando tem alunos que alguma coisa não está encaixando. E essas são as coisas que eu gosto mais. Porque aí, quando não está fazendo sentido, eu gosto de sentar contigo e ficar, tá, qual é? E aí conversamos um pouquinho e eu vou... Aí entendeu? Entendi, tá. E aí melhora para todo mundo. Já fiz isso contigo algumas vezes também, Fábio, lembra? Bem, vai continuar. Pode continuar. E eu gosto de fazer aquilo, eu acho muito divertido para mim, tá? Então não pensa que você está, vou atrapalhar o professor. Não, faça isso, faz perguntas, converse comigo dentro do curso, tá? E Fábio, eu estou falando pra caramba. Falando sobre o curso, temos uma atualização agora, né, sobre o preço e o acesso. Pode falar um pouco sobre aquilo? Sim, estamos agora com uma oferta diferente, né? Uhum, Porque, assim, falando diretamente para o público mesmo, o uhum, curso estava parametrizado para ser vendido numa plataforma americana. Você tinha que ter um uhum, cartão de crédito internacional para pagar, o que já é difícil, que muitas pessoas aqui ou não têm crédito ou têm um crédito comprometido, ou tem um cartão que não é internacional. uhum, Então, acabava não conseguindo. A gente via várias tentativas de compra e elas não iam até o final, não eram concluídas. uhum. Então, agora está numa plataforma nova, que é o Hotmart aqui no Brasil, muito segura, a maior plataforma de curso online do Brasil. E você vai pagar R$ 49,90 por mês, reais, R$ 49, Pois não é é, dólar. é quase de E, graça. e dá para pagar com cartão nacional, local, não é uma assinatura, ou por boleto bancário, caso você não tenha cartão. Então, não tem como não assinar por um valor desse. Pois é. Pois é, isso foi, e justamente queríamos fazer isso, né? Porque o curso tipicamente, eu não quero falar algo chocante, né? Mas meus alunos já pagaram mais que US$ 3.000 por mês para poder acessar essas mesmas informações, tá? Essas mesmas coisas, para ter acesso a mim, para ter acesso ao curso, os vídeos, coisas. US$ 3.000 por mês, tá? Mas vocês agora conseguem acessar o curso por R$ 49,90 por mês. Eu acho um bom desconto. O que você acha, Fábio? Nossa. Não, é um valor que É, eu diria até simbólico, eu diria. pois é, né? E obrigado por falar isso, simbólico, porque talvez você está, isso é tão barato assim, porque não é de graça. Eu nunca vou fazer algo de graça, tá? Um curso de graça. Eu faço um monte de coisa de graça, né? Isso aqui é de graça. É. Mas, mas eu nunca vou fazer o curso de graça. Por quê? Porque eu preciso, isso é coisa psicológica, eu estudei isso por anos dentro da faculdade, uma coisa psicológica. Para você poder se comprometer a estudar, você precisa sacrificar de alguma forma, tá? E a maneira que fazemos hoje em dia de sistema, mercado, tal, é dinheiro. E isso é bom, eu não vou entrar demais na economia, né, em como isso funciona, mas basicamente eu te dou algo que é muito mais valioso do que R$ 50, R$ 49, e eu recebo um tantinho. Especialmente quando você faz a conversão para o dólar, é pouca coisa. Porém, é o sacrifício, é você Uhum. sacrificando e faz uma dedicação. Você, eu gastei dinheiro nessa coisa, vamos lá, sabe? Aquilo fica na sua cabeça, eu quero que fique na sua cabeça. Tá? Quantos cursos de graça tem no mundo? Pois é. Dezenas de milhares. Quantos que você já aprendeu usando as coisas de graça? Nada. Isso é uma parte disso, né? Que você não sacrificou o suficiente para poder pegar. Então, E tem um se... ditado americano aí de vocês que those who pay, pay attention. That's Não right. fica bem para traduzir em português, mas É, eu acredito muito nisso. aqueles que pagam prestam atenção.
Em inglês Não fica soa bem legal, no porque português, não. fica those who pay attention, mas em Exactly. português fica uma porcaria. Yeah. Mas Bom, vale o sentido. isso, mas o sentido, isso é uma coisa real, né? Eu faço isso comigo mesmo. De, tá, eu quero aprender alguma coisa, qual é o melhor professor desse assunto que eu quero aprender? Comprei. Tá. E agora eu vou fazer, porque eu comprei a coisa, eu preciso, fica na minha mente, eu gastei dinheiro nisso, tá, eu preciso Exatamente. fazer valer, né, o trabalho, né, o dinheiro que eu gastei. Eu quero isso para vocês também, essa coisa na sua cabeça, te motivando a vai aprender, tá bom? Beleza. Tá, então, eu acho que acabou, né? Já foi muito longo, maior do que eu pensei. Mas, obrigado a todos vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, coloque aqui nos comentários aqui embaixo, ou pode colocar, mandar uma mensagem no site, ou se você é um de nossos alunos, pode nos contatar através do grupo privado, tá bom? Obrigado a todos vocês. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Stop live stream. Okay. Okay. I asked my friend to go to your channel to see. She said